Graça e paz, queridos irmãos, esse é o canal Discipulando pela Bíblia. Eu sou o pastor Bruno Pinho, estou aqui com muita honra, alegria, prazer, satisfação. Sabe por quê? Porque eu posso compartilhar uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Querido, se você não conhece o canal, eu quero te dizer que isso aqui é tudo muito simples. É apenas um celular, uma mesa e um pão que a gente compartilha diariamente para fortalecer o teu coração, porque nós cremos que a palavra de Deus ela é poderosa para suprir o homem, para mudar, para transformar o homem. Então nós estamos aqui, queridos, crendo nessa palavra, crendo que a palavra de Deus é poderosa. Então se você acha que esse canal aqui é significativo, é importante, é relevante, por favor, eu peço seu like, nos dê esse voto de confiança para que a gente possa chegar essa palavra de Deus a mais corações, ok? Segue também o canal para não perder nenhum vídeo. Hoje a porção da palavra de Deus é o livro de Josué, os capítulos 5, 6 e 7. Tá incrível, incrível. Você vai ver que tem muitas chaves espirituais. Vamos começar pelo capítulo 5. Já no versículo 1 a gente tem que ficar um tempo aqui meditando e refletindo. Por quê? Porque esse capítulo ele começa com uma forte declaração. A forte declaração de que todos os habitantes de Canaã, ao ficarem sabendo do que ocorreu ali, a travessia de Israel a seco pelo Jordão, a partir de a obra poderosa da própria mão do Senhor, abrindo e fazendo o povo passar seco, eles ficaram simplesmente apavorados ao saberem dessa situação, desse fato, tá? Eu queria ler junto com vocês o versículo 1, só para que vocês tenham a dimensão do que aconteceu no coração daqueles povos, daquelas nações ali, adversárias de Israel. Veja bem, quando todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão a oeste, e todos os reis dos cananeus que habitavam junto ao mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que tivessem passado, o coração deles se derreteu de medo e ficaram desanimados por causa dos filhos de Israel. Veja essa declaração, simplesmente impressionante esse relato, o que me dá o desejo de compartilhar um importante princípio espiritual ao seu coração. Por quê? Porque todas as batalhas, queridos, as batalhas que nós temos em nossa vida, elas iniciam sempre no mesmo lugar, no campo da mente. E que o agir criativo de Deus nesse cenário aí, entre Israel e Canaã, esse agir criativo e sobrenatural de Deus na travessia de Israel foi muito além de uma transição geográfica. Então o principal objetivo de Deus ter operado essa maravilha e todas as nações ao redor ficarem sabendo, não foi simplesmente para Israel transicionar de um lado para o outro. Não, isso aí é algo secundário, porque o principal objetivo, a gente compreende nesse texto, foi o desestabilizar do coração, das intenções, do ânimo das nações inimigas de Israel. Porque começou a injetar medo e pavor no meio deles, o que certamente acabou ocasionando um benefício futuro para as batalhas futuras de Israel. Você entende isso? O que Deus ele operou ali? Então o princípio é que nós tenhamos cuidado em blindar as nossas mentes, meus queridos. Por quê? Para que nós não venhamos a nos sentir exatamente como aqueles povos cananeus, ou seja, que ficaram completamente sem esperanças alguma de vitória. Que isso não aconteça com o meu, com o seu coração. Olha que coisa incrível. A gente está falando apenas do primeiro versículo do capítulo 5 de Josué. E já na sequência desse capítulo, o Senhor lhe dá uma ordem para que Josué circuncidasse todos os filhos de Israel. Sim. Por quê? Pois todos os homens nascidos na jornada da peregrinação do deserto, após a saída do Egito, eles não eram circuncidados, né? Porque aquela geração má e perversa duvidou e morreram no meio da jornada, no meio da peregrinação. Então esses que nasceram no deserto, eles não tinham sido ainda circuncidados. Então Josué obedece, todos os filhos de Israel são circuncidados, e foram circuncidados já do outro lado do Jordão, no território chamado de Gilgal, que ele significa círculo de pedra. Sabe por quê? Porque eles foram circuncidados com facas feitas pelas pedras daquele lado do Jordão. Então aquela terra ficou conhecida como Círculo de Pedra, ou seja, o local onde as ferramentas de pedra foram afiadas para circuncidar o povo de Israel. E a partir daquela circuncisão, foi restabelecido, foi renovado
a aliança que o Senhor tinha para com os filhos de Israel. E naquele momento o Senhor faz uma declaração incrível, dizendo que a vergonha do Egito tinha sido retirada do meio de Israel, ou seja, houve ali uma santificação, uma separação, uma renovação de aliança. Que cenário incrível. Na sequência desse capítulo, já indo para o final, Israel celebra a primeira Páscoa na terra de Canaã, tá? E por último, o último relato ali, e também um relato sobrenatural, é que José ele tem um encontro com quem, queridos? Com o príncipe do exército do Senhor. Quem é o príncipe do exército do Senhor? Simplesmente ali Josué se prostrando diante desse ser maravilhoso, ele está se prostrando diante do próprio Cristo pré-encarnado. Exatamente isso. Josué tem um encontro sobrenatural com a própria presença de Deus ali naquele momento. Isso realmente dá para você testificar isso, porque as palavras que o príncipe do exército do Senhor utiliza foram as mesmas que o próprio Deus utilizou para Moisés quando ele chega diante daquela sarça ardente, onde o Senhor ele libera uma palavra: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque a terra que você está pisando é santa. E ali o príncipe do exército do Senhor libera uma palavra: Josué, a terra que você está pisando é uma terra santa. Então é a própria figura do próprio Deus, um encontro na presença de Josué. Esse cenário é realmente incrível. E aí, gostou do capítulo 5? Então se prepara que o capítulo 6 tem muito mais. E já para o capítulo 6, esse capítulo ele retrata do início ao fim a famosa queda e destruição total da fortificada cidade chamada Jericó. É realmente impressionante os relatos que nós temos aqui no capítulo 6. Primeiro porque nós vemos o Senhor revelando a Josué toda a estratégia e planejamento de batalha. E é um planejamento completamente diferente, não são armas, não são tentativas de invasão, nada disso. Simplesmente o Senhor fala para Josué separar 7 levitas, 7 sacerdotes, munidos de 7 trombetas, indo, marchando no meio do quê? De todo o exército de Israel, sim, esses pegando em armas, mas o que eles fariam? Atacariam as muralhas? Atacariam Jericó? Não. Eles teriam que rodear a cidade durante 6 dias consecutivos. Eles teriam dar uma volta completa ao redor das muralhas de Jericó. E ao dar rodear essas muralhas de Jericó, não era para que o exército dissesse nenhuma palavra. Os únicos sons que eram emitidos eram os sons das 7 trombetas tocadas pelos 7 sacerdotes, ok? Isso deveria ocorrer durante 6 dias, já que no 7º dia, aí Israel teria que dar 7 voltas ao redor da muralha, e a partir do momento que houvesse um ressoar muito forte das 7 trombetas, aí sim, todo o exército de Israel deveria gritar muito alto. Por quê? Porque Josué declara: grite Israel, porque o próprio Deus entregou Jericó em nossas mãos. E ali há um grande clamor, um grande grito. As muralhas ruíram da cidade de Jericó, e Israel entra na cidade e começa a aniquilar e destruir todos os seres vivos, desde homens, mulheres, animais, tudo. Começa a aniquilar, destruir tudo, e com exceção de quem? De Raabe, a sua casa e todos os seus familiares que estavam abrigados dentro daquela casa. Então, Israel se lembra da aliança estabelecida com Raabe, a prostituta, que guardou a vida dos espias que foram até Jericó, e a partir do momento que retiram Raabe ali do meio, todos os seus familiares, estabelecem Raabe, né, aquela prostituta que agora é levada para uma nova vida, ela é instalada dentro do arraial de Israel, e toda a cidade, tudo é aniquilado. O Senhor lhe dá uma ordem expressa e muito clara para que não fosse retirado nada daquela cidade, com exceção do ouro, da prata, do bronze e do ferro, que seriam posteriormente consagrados e depositados no tesouro do Senhor. Todo o restante deveriam ser descartado. E nós vemos aqui, queridos, que a conquista de Jericó, é realmente um dos pontos altos da Bíblia. Porque nós vemos aqui a queda de uma cidade considerada, queridos, ao redor, uma cidade impenetrável, considerada assim pelos homens, considerada assim pela racionalidade dos homens, mas que sucumbiu
simplesmente porque o príncipe do exército do Senhor estava adiante do povo. E o povo fez exatamente tudo aquilo que o Senhor pediu para que ele fizesse. Então, debaixo da obediência e da presença do Senhor, aquelas muralhas intransponíveis caíram e foram ao chão. Esse cenário é realmente inspirador e incrível. E aí, gostou de mais uma porção? Então espera mais um pouquinho, porque ainda tem a última porção, capítulo 7. Claro. No capítulo 7 traz uma porção da consequência real da desobediência voluntária, né? Todo aquele que desobedece aquilo que o Senhor ordenou, infelizmente, vai ter consequências graves. Nós estamos falando do pecado de cobiça que entrou no coração de Acã, um dos filhos de Israel, da tribo de Judá, que vendo os despojos de guerra ali, no meio do cenário ali, no meio da cidade de Jericó, tomou para si o quê? Uma capa babilônica, ouro e prata, e os escondeu dentro da sua própria tenda. Esse pecado de Acã gerou uma série de consequências sobre Israel. Por quê? Porque o pecado, Deus não habita no lugar onde tem pecado. Deus, que é santo, retira sua mão poderosa e protetora sobre Israel e faz com que Israel tenha uma derrota vexatória para uma pequena cidade chamada Ai. E os exércitos de Israel são derrotados por um pequeno exército, e isso acaba humilhando o coração de Israel. Josué e os anciãos se prostram e questionam diante de Deus do porquê daquela derrota vexatória e humilhante. E Deus responde de que essa derrota sobreveio através da vergonha e da condenação que tinha sido inseridos dentro do arraial de Israel. Então Deus orienta a Josué a convocar todo o povo e, a partir de sorteios, vai direcionando a família exata que introduziu a maldição no arraial de Israel. Até que Acã é encontrado, confrontado, e Acã confessa o pecado. E devido ter trazido calamidade ao meio de Israel, Josué sentencia a ele que a calamidade viria sobre ele e toda a sua família. Eles são retirados do meio do arraial de Israel, são colocados para fora, são apedrejados, queimados. E aqui nós entendemos que um triste fim é revelado a partir de homens que são desobedientes. Os filhos da desobediência, eles vão sofrer as consequências daquilo que o Senhor está pedindo para que seja estabelecido no meio do seu povo. E aí, você gostou desse conteúdo? Com certeza você gostou. Por quê? Porque você está vendo esse vídeo até o final. Então curte, comenta, escreve a sua dúvida, segue o canal, e na descrição desse vídeo tem um link onde vai te levar para um grupo de estudo bíblico 100% gratuito. Venha ler a Bíblia conosco, ok? Então até aqui eu deixo para vocês a graça e a paz do Senhor Jesus, e eu quero dizer que certamente amanhã teremos muito mais. Shalom!